Então vamos lá, né? Bom, primeiramente, gente, difusão. Difusão é um assunto muito interessante, né? Ele é utilizado, esse conhecimento é utilizado na engenharia para muitas atividades, certo? Inclusive, nós podemos encontrar a aplicação dessa difusão tranquilamente na produção de filtros de gás, homogeneização de ligas por segregação, é, dopagem de semicondutores, é o que nós podemos analisar, como eu já até conversei com vocês sobre a dopagem positiva e a dopagem negativa. Processadores de microcomputadores também, nós podemos aplicar esse conceito, esse conhecimento de difusão na sinterização de peças, é extremamente importante o uso, né? E também até mesmo a modificação superficial dessas peças com o intuito de melhorar suas propriedades mecânicas, que é um dos pontos mais importantes hoje da difusão, certo? Então, a difusão, ela, na verdade, nós encontramos ela no nosso dia a dia. Como é que eu posso explicar assim para você ficar mais fácil, para vocês entenderem? A difundir, né? Certo? O termo difundir vem da dispersão de um determinado no caso daqui, da parte de materiais, de uma determinada substância em outra, ou em uma outra mistura, em um outro material. Como assim? Quando você coloca um aromatizante em um determinado ponto da casa, com o passar do tempo, aquele aroma, aquele cheiro agradável, ele vai difundindo, ao termo difundindo, que é justamente isso, é a difusão, ele vai se espalhando por todo o ambiente e ele vai lentamente, através de um processo de convecção, que é o que favorece muito aos materiais fluidos, esse processo de difusão, né? Porque, na verdade, difusão e convecção são formas de espalhamento dessas partículas no meio, certo? No caso, a convecção para materiais mais fluidos. A difusão também acontece? Acontece, só que nós vamos observar mais efetivamente a difusão em materiais sólidos, porque só acontece em materiais sólidos o processo de difusão, então não tem a convecção, porque o sólido são partículas estacionárias, elas não estão em movimento, apenas em vibração, certo? É o que nós já vimos, né? Aí vem um detalhe, à medida que o tempo vai passando, aquele aroma, né, do perfume, do aromatizante, ele vai se espalhando, se dissipando por todo o ambiente da sala, do quarto, da casa, seja lá o espaço que vocês tenham colocado. E isso é possível porque as partículas elas vão se adentrando no ar, que é o nosso material principal, que é o hospedeiro, e ele vai se adentrando nos espaços vazios que existem entre as partículas. Claro que o ar tem muito espaço vazio, então facilita muito esse processo de convecção, que é o caso do fluido. Consequentemente, essas partículas vão se espalhando e em um ponto mais distante possível daquele ambiente, o nosso olfato consegue detectar tranquilamente algumas partículas, ou seja, em concentrações detectáveis pelo nosso organismo, a presença desse aroma, certo? Então, muitas vezes, nós não temos a capacidade de detectar determinados cheiros, não porque ele não exista ali naquele local, mas sim porque está abaixo da detecção do nosso organismo, que nós chamamos isso de limite de detecção. Então, ali, com o passar do tempo, nós vamos conseguir detectar, porque a concentração em toda a área ela vai aumentar consideravelmente pelo processo de volatilização do aroma. E aí vai ter o que nós chamamos de a difusão desse material. Tanto que existem alguns materiais, alguns frascos, que nós chamamos de difusor, ou seja, ele é um aspersor que vai difundir as partículas, material particulado no ar ou em outras situações, certo?
Compreenderam mais ou menos aí a ideia da difusão? É um conceito bem tranquilo de entender, né? Basicamente, um espalhamento, né? Assim, deixa eu ver. A aceleração das partículas por meio de aumento da temperatura também funciona. Atiçam as partículas e o cheiro fica mais forte, coisa assim. A, o aumento da temperatura, Iago, no caso do quando você analisa uma área, né, como eu dei o exemplo aí da difusão de um determinado cheiro, o aumento da partícula, da temperatura, você acelera as partículas e elas vão ocasionar o processo de dispersão ou difusão dessas partículas no meio para ocupar todo aquele espaço mais rapidamente. Por isso que você muitas vezes detecta mais forte, é porque chegou mais rápido a você, certo? Mas de um modo geral, a concentração ela vai ocorrer um equilíbrio dessas concentrações no ar, que as partículas elas estão mais concentradas no ponto onde o frasco está e ele vai espalhar por todo o ambiente até as partículas ocuparem todo o espaço, que essa é a vantagem do ar, certo? E também tão perigosa, inclusive, em alguns casos. Entendeu? Inclusive, a gente vai falar aqui, foi bom você tocar na temperatura, a gente vai falar sobre a temperatura e a influência da temperatura na difusão, porque ela é um efeito extremamente importante nesse processo de difusão. Sem ela, nós não vamos observar esse fenômeno nos materiais particulados sólidos, certo? Que é o que nós vamos observar principalmente nas ligas metálicas. Ela é o principal fator que influencia nessa, ou favorece essa difusão, certo? Tranquilo aí? E o efeito entrópico, né? Na verdade, a entropia, que nós chamamos, né? Essa dispersão mais fácil, que nós chamamos de estudo desordenado das partículas. Quanto mais desordenado estiver as partículas, maior o efeito entrópico. Essa entropia ela é favorecida pela desordem. Quanto mais desordenados estiverem, menor é o estado energético, que isso é o que favorece muito a questão, principalmente no estado gasoso, certo? O efeito, a entropia dentro das materiais particulados não é muito, digamos assim, não é um fator primordial, porque o material particulado sólido, geralmente ele é organizado. Então ele tem uma baixa entropia, que também, claro, não é que favoreça, mas não favorece muito o estado energético. Por isso que os sólidos tendem a se dissolver para um maior estado de desordem da matéria. Certo? O que é que nós vamos ver dentro de difusão? Certo, gente? Olha só. Nós vamos falar, basicamente, vamos falar um pouquinho de como surgiu, claro, o conceito, vamos conceituar o que é difusão, analisar o que é um par de difusão entre duas placas ou duas espécies metálicas, principalmente, como ocorre o mecanismo de difusão, qual é o direcionamento do fluxo, ah, o direcionamento do fluxo. Vamos falar quais são os vetores de gradiente ali envolvido naquele campo escalar de direcionamento das partículas. Vamos falar do efeito Kirkendall, certo? Também. A primeira lei de Fick, a segunda lei de Fick. Coeficiente de difusão, nós vamos falar um pouquinho sobre ele dentro dessas leis, certo? Os fatores que influenciam na difusão, os caminhos da difusão e principalmente onde é que nós encontramos isso aí. Até que eu já falei um pouquinho sobre a aplicação. Sim, sim. Iago, sim. Vi aqui agora. Pertinente, sim. Tá certíssimo você. A entropia tem a ver, ela é favorecida pela difusão, não do material sólido, que é o que nós vamos ver, mas sim pelos materiais líquidos e os materiais gasosos, principalmente.
porque o estado entrópico é o que favorece o menor estado da matéria. Por isso que o gás hoje é a melhor disposição, ou seja, mais estável das partículas no ambiente, porque ele está no maior estado entrópico, maior estado de desordem. Que você estruturar e organizar a matéria consome muita energia. Tanto é interessante você falar isso aí, porque assim, o nosso organismo ele é extremamente organizado. Por isso o termo organismo, que vem a ver com células vivas de maneira organizada, certo? É tudo estruturado de modo a manter a existência, a manter a manutenção desse organismo. E isso consome muita energia, tanto que nós precisamos nos alimentar constantemente. Com o pequeno passar do tempo, essa estrutura organizada do ser, ela vai se perdendo e, consequentemente, vai perdendo energia e vai literalmente morrendo, né? Que é a ideia. Vai perdendo essa estrutura, essa organização, essa baixa entropia, e vai aumentando a entropia com o passar do tempo, devido à falta da energia ou da alimentação dessa estrutura, certo? Por isso que um veículo, ele precisa de muita energia também, consumo de combustível, para ele se manter daquela forma, se manter organizado, funcionando adequadamente. Por isso a combustão e tudo direitinho. Porque ele precisa ser organizado, senão o veículo ele não anda adequadamente, certo? Então, tudo que é organizado consome muita energia mesmo. Por isso que o processo de difusão, processo de dispersão das partículas, em certo ponto, é direcionado ou é favorecido pela temperatura, que é justamente esse espalhamento, essa desorganização, essa desestruturação das partículas, certo? Não quer dizer que seja ruim. Em alguns casos, nós precisamos dessa desordem para favorecer o material e tornar ele mais resistente, com melhor qualidade, certo? Então, basicamente, o que nós vamos ver dentro da difusão é esses conceitos. Gente, a parte matemática, a parte mais de cálculo, nós vamos ver quarta-feira, que é só cálculo desse assunto. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho da introdução, falar mais dos conceitos, tentar entender como é que funciona essa difusão. Certinho? Então vamos lá. Ó, gente, não tenha vergonha não. Abre o áudio, fale, comenta no chat. Eu estou no meu computador, no PC, né, no desktop, eu uso duas telas, então eu consigo visualizar o que vocês comentam e seguir na aula também. É importante a gente discutir, porque ficar na discussão de uma única via é ruim. Aí até deixa vocês cansados, vocês vão querer dormir mais ainda, e aqui também a gente fica meio triste, digamos assim. Então vamos lá. Então, como eu falei com vocês, vamos falar um pouquinho do histórico da difusão. Vou voltar aqui para o conteúdo. Robert Boyle, ele foi o primeiro a reportar que um sólido, né, penetrou em uma moeda de cobre e formou material dourado. Olha bem, no caso, o que acontece? Ele pegou um sólido de zinco, um pedaço de zinco, e percebeu que partículas de cobre, né, essas partículas de zinco foram adentrando no material de cobre, e percebeu a formação de uma liga dourada entre cobre e zinco, certo? Então, esse processo, na verdade, é um processo de difusão das partículas dentro de outra. Mas como é que acontece, já que é um sólido? Se não há movimentação das partículas, por que que ocorre? É justamente isso, é a difusão. E essa difusão tem a ver com essa troca, essa movimentação de partículas no estado sólido, certo? O fenômeno da difusão em sólidos foi formalmente comunicado em 1896 por Robert Austin, né? Inclusive esse Austin aí, nós temos, ele foi dado o nome principalmente no aço austênico, né? Austeniano, e aí você tem justamente esse camarada aí. Estudando a difusão do ouro em chumbo, ele determinou o coeficiente de difusão do ouro no chumbo e
a difusividade do ouro em função do verso da temperatura. Então, olha só, esse camarada aqui, na verdade, ele foi fantástico, esses dois aqui. Por quê? Porque ele conseguiu verificar e avaliar o tempo que o ouro demorava para difundir nas partículas do chumbo, ou vice-versa. E isso ele fez uma relação. Já que ele avaliou o tempo, então ele conseguiu relacionar a difusão com o tempo. E ao mesmo instante, ele verificou que a temperatura era o fator principal que influenciava nesse processo de difusão. Tanto que a temperatura é inversamente, diretamente proporcional à difusão. Quanto maior a temperatura, maior essa possibilidade de difusão. Nós vamos ver mais adiante. Então, olha só, ele fez esse cálculo, ele avaliou essa difusão, essa relação direta, certo? Da temperatura com a capacidade de difusão. Nessa região, essa troca de partículas. Os mecanismos que explicavam o fenômeno da difusão no passado, até 1950, era a troca simultânea de átomos ou o modelo da troca por anel. Não existia ainda o conceito de lacunas. Olha bem, gente, nós já vimos que existem espaços vazios no material que é natural, e esses espaços nós chamamos de lacunas, nós já vimos, ele está em equilíbrio diretamente com os sítios atômicos, ok? Só que até 1950, esse conceito de lacuna ainda não existia. Então, como ele não existia, o processo de difusão, segundo os pesquisadores, segundo os cientistas, era feito por uma troca de posição. Como assim? Aqui vocês podem observar, ó, o átomo, deixa eu ampliar, o átomo vai um para um lugar e o outro ocupa o local anterior. Ou por modelo de anel, que é quando vários átomos são trocados ao mesmo tempo, certo? Então, essa troca simultânea de um átomo por outro, ou a troca por anel, que ocorre justamente por mais de um átomo em torno ao mesmo tempo, digamos assim, de troca. Para eles só existia isso. Como não existia o conceito de lacuna, então para eles o material era impermeável e não existia nenhuma falha. Ok? Então, vamos lá. Então, esse conceito inicial não envolvia a lacuna. Tudo bem? Então, daí veio o conceito, a história da difusão. Agora, vamos lá. E o conceito de difusão em si, o que é que vem a ser? Né? Primeira parte do conceito de difusão é o que nós chamamos de transporte de massa. Como assim transporte de massa? O próprio nome já diz. Como eu estou transferindo átomos, então eu estou transferindo massa, quantidade de matéria de um lugar para o outro. Certo? Assim como a corrente elétrica, né, ela está diretamente relacionada com a transferência de cargas elétricas em um determinado condutor, certo? Essa difusão também está associada a uma transferência de partículas, só que a gente está analisando a massa. Já a elétrica, a partícula elétrica, que é a movimentação. Ou, em resumo, os elétrons que se movimentam de um local com maior potencial, né? Ou seja, para um local de menor potencial. Essa transferência elétrica ocorre justamente por essa diferença de potencial. E ali nós temos as partículas pequenas, que são os elétrons. Então a transferência de massa é muito irrisória quando a gente pensa na carga elétrica, ou seja, na corrente elétrica. Mas, quando a gente pensa na difusão, a transferência de massa é extremamente efetiva, porque nós não estamos transferindo elétrons, estamos transferindo átomos inteiros, certo? Então, a quantidade de partículas que sai de um lugar para o outro é muito grande. Então, a gente percebe essa movimentação de partículas sólidas, certo? Aí vem um detalhe. E o transporte de massa? É por causa da diferença de potencial também? Também, só que é o potencial, a diferença de potencial termodinâmico, que tem a ver com a concentração das partículas, certo? Então, você tem ali um equilíbrio de partículas que ela é perturbado. Então, você vai ter um movimento dessas partículas sólidas de um lugar para o outro devido à perturbação desse equilíbrio por causa da temperatura. Então, a temperatura, ou seja, o equilíbrio térmico, ele precisa ser atingido
após o aquecimento. Então, o aquecimento é fundamental no processo de difusão das partículas, porque você precisa aumentar o estado vibracional dos átomos, porque mesmo que o estado vibracional do átomo em si, na partícula sólida, seja grande, ainda não é suficiente para ocorrer uma transferência de partícula. Então, você precisa aumentar a temperatura, que vai favorecer, inclusive, na criação de mais lacunas e mais espaços vazios, que favorece essa migração. Porque se você tem um espaço vazio, então a migração de um átomo para aquele espaço vazio é muito fácil, principalmente com o rearranjamento atômico, devido a essa variação da temperatura. Então, a termodinâmica é diretamente relacionado com a variação de temperatura ou com o equilíbrio térmico, é o que vai favorecer essa transferência de massa, esse transporte dentro do material. Aí vem um segredo, olha só, o que é mais interessante nisso? Gente, olha só, quando a gente fala de difusão nos sólidos, nunca vamos aquecer esse material até o ponto de fusão. Opa, como assim? Então nós vamos tornar um material fluido sem passar para o estado líquido? Em certo ponto, sim. Esse é o princípio da difusão no material sólido, nas partículas sólidas. Ele vai ocorrer a migração das partículas no seu interior sem, olha só, sem passar para o estado líquido. Velho, isso daí é fantástico. Imagine, todo aquele conceito que nós tínhamos de material sólido, líquido e gasoso, que inclusive é a base do conceito, que o material líquido ele é fluido, certo? Porém tem uma forma definida, um volume. O estado gasoso ele não tem forma definida e também não tem volume definido. Então as partículas estão em constante movimentação. Já no estado sólido, a gente tem um conceito de que a partícula está em vibração apenas, não ocorre movimentação, não há movimentação de partículas. Olha que coisa linda. Na verdade, há movimentação de partículas no estado sólido. Então, todo o conceito que nós temos do estado sólido, ele, em certo ponto, cai por terra. Por quê? Mas agora sim, claro que essa movimentação não é efetiva igual ao estado líquido nem o gasoso. Essa movimentação ocorre de maneira posicional. Como assim de maneira posicional? Uma posição é trocada por outra, certo? Digamos assim, eu tenho um átomo em determinado ponto e tem uma lacuna. Essa lacuna vai ser preenchida por esse átomo e a lacuna muda de lugar. Então, nós vamos ter uma troca de posições. Um átomo ocupa o lugar do outro e assim sucessivamente, justamente para não deixar as falhas no interior do material sólido. Mas ocorre a migração, certo? Então, nós podemos analisar um material, o átomo, vamos botar um exemplo, um átomo A, ele vai estar num ponto, mas depois de um tempo ele pode estar em outro ponto totalmente diferente, tornando o mesmo átomo, certo? Por quê? Porque ocorrem essas movimentações de posição em relação às partículas, principalmente em relação às lacunas. Isso é lindo demais. Até o conceito de sólido cai por terra aí, nesse ponto aí, assim, conceito básico, claro, né? Pra gente é muito louco. Inclusive, até eu falei com uma professora minha uma vez que, por mais que esteja sólido, há movimentação das partículas. E aí, naquela época, eu não sabia como explicar, né? Que hoje é muito mais tranquilo a gente ter esse conhecimento. Mas na época eu falei, não, professora, não tem condições no estado sólido ser tão fixo assim, não tem. Há movimentação, a gente só não consegue perceber ainda. E aí ela, não existe muito isso, essa questão, e tem a ver justamente com essa difusão dos materiais. Beleza, gente? Sim, só para deixar claro, a difusão não acontece apenas entre dois materiais diferentes. Acontece também o que nós chamamos de autodifusão, que é um átomo mudar de posição com uma lacuna ou com um espaço vazio ali dentro do material. Até mesmo as impurezas elas podem estar migrando de posição. Claro que há essa movimentação, a efetividade dela é baixa, mas ocorre. Então existe a difusão de um material por outro e a autodifusão, que é a movimentação dentro das próprias, movimentação dos átomos dentro do próprio material. Ok? Então vamos lá. Então, o conceito de fusão está associado com o transporte de massa, né, que está diretamente ligado com a diferença de potencial termodinâmico. Tudo bem? Principalmente em relação ao equilíbrio térmico.
e, no caso, relacionado também à concentração dos átomos ali envolvidos naquele local onde ocorre a difusão. Vamos lá. O conceito de difusão em relação ao estado da matéria. Bom, primeiramente, gente, como eu falei com vocês, o estado sólido, líquido e gasoso, nós temos propriedades e características distintas. O que seria o estado sólido? O estado sólido, para o conceito mais leigo, é o estado estacionário. É quando as partículas elas estão em pouca movimentação, na verdade, em estado vibracional, elas só sofrem a vibração e não a movimentação, ou seja, essa mobilidade não existe. Ela possui uma forma definida, um volume definido e ainda as partículas estão estacionadas. Ou seja, estacionária, estão em estado estacionária com vibracional apenas. Já no estado líquido, nós temos uma mobilidade dos átomos, das partículas. Elas também se encontram no estado vibracional. Tudo encontra-se no estado vibracional. Porém, além do estado vibracional, as partículas no estado líquido estão com mobilidade. No estado gasoso, também é da mesma forma. Estão vibrando, mas principalmente se mobilizando. Então, nós temos aí essa questão do estado físico da matéria. O que acontece? A difusão acontece em todos? Sim. Agora, o estado líquido e gasoso tem uma outra vantagem, que é a questão da convecção. Que esse transporte é mais fácil, porque as partículas estão em constante movimentação. Certo? Então, beleza. Então, a gente já entendeu essa questão do estado físico. Agora, vamos ver essa questão do conceito. Bom, governada por diferentes mecanismos e manifestando-se com magnitudes bastante distintas, como eu falei com vocês. Líquido e gasoso é muito rápido, muito fácil de ocorrer. Já no sólido é muito lento e ocorre principalmente no interior. A difusão ocorre no interior de sólidos, líquidos e gases, ou seja, os três ocorrem esse processo de difusão. Uma gota de tinta que se dilui na água é um exemplo de difusão no interior de um líquido. Observe aqui, nessa imagem, quando a gente pinga uma anilina, por exemplo, num vaso de água, ou num frasco com água, nós vamos observar esse processo aqui. Aqui, o que está envolvido nisso aqui? Existem aqui algumas interações intermoleculares, que é a dispersão dessas partículas umas nas outras. A água em si, ela está em constante movimentação, suas partículas, realizando interações entre elas, que é as chamadas ligações de hidrogênio. E existem, então, espaços vazios entre elas, certo? E que pode ocorrer esse processo de difusão e ocupação desses espaços entre as partículas por outras partículas. Ao mesmo tempo, o que é que favorece na água? É que ocorre um processo de substituição de interações. Então, eu vou ter uma interação sendo substituída por outra. Como assim? Eu tenho o material hospedeiro, que seria a água. Eu tenho as interações intermoleculares entre as partículas de água. E tenho o material invasor, que seria o soluto, que é justamente a tinta. Existe também na tinta a interação intermolecular entre as partículas da tinta. Então, nós temos aí as interações solvente-solvente, que é a água com água, soluto-soluto, que seria tinta com tinta. Quando você joga um no outro, vai ocorrer uma substituição de interações, onde a água vai passar a se interagir agora com a tinta. Então, nós vamos ter a interação agora solvente-soluto, certo? Então, essas interações favorecem no processo de difusão tranquilamente da gota de tinta no interior do líquido, certo? Então, esse processo, se nós não agitarmos para acelerar o processo, ele vai acontecer lentamente e nós conseguimos observar essas partículas se dispersando dentro do solvente, ok? Como eu falei com vocês, o odor de um determinado cheiro, ou seja, um perfume, quando se espalha em um ambiente, é também um processo também de transferência de massa. A massa está indo para outro local. Só que, no caso, no líquido e no gás, nós temos a convecção, que é um fator que favorece além da difusão. Certo? Então, aí tem esse pequeno detalhe. No caso do sólido, nós só vamos ter a difusão. Tranquilo, gente? Compreenderam? Aí vocês vão dando um toquezinho aí, ver se está compreendendo direitinho, para não ficar só uma via única. Deixa eu ver, vamos lá. Ô, Flávio,
Pode falar. Você falou de cheiro, odor, né? Hum. Ou perfume não cheiroso, vamos botar assim. Mas então agora fez. Quando a gente vai misturar tipo tinta para pintar alguma coisa. Por isso que sai aquele. Quando a gente bota ou solvente para diluir, ou alguma coisa tipo um terço desse mais a tinta. É essa junção que faz todo essas moléculas misturarem e ter um cheiro diferente? Não necessariamente. Você está falando, no caso, vamos botar a tinta, né? A tinta, muitas vezes, ali a tinta, ela pode ser um material puro, né? Digamos assim. Só que a tinta não é pura porque ela já está diluída, já vem diluída de fábrica numa determinada concentração. Ela não vem pronta ainda para pintar, porque, né, existem outros fatores que influenciam. Um deles é dinheiro. Ponto, né? Ponto. Porque imagine aí. Inclusive, até mesmo eu estava olhando o sabão líquido. Não sei se vocês já perceberam que o sabão líquido ele não está vindo mais o frasco cheio de 3 litros. Ele vem um frasquinho de mais ou menos 500 ml e você dilui com água. Não é assim? Já vi É, a muito no maioria mercado. deles. A Dove é a única que ainda tá mandando mais naquele vaso pequeno de 300 e poucas gramas. O de 500 também vem. Inclua tantos ml de água para diluir. Exatamente. Agora, em termo econômico, imagine aí, cada frasco desse consome 3 litros de água. Multiplica esse vezes 1 milhão, vai dar 3 milhões de litros de água que a empresa vai ter que disponibilizar na indústria para poder vender o seu produto, certo? Aí vem um detalhe, ele já tira por isso. É melhor ele vender concentrado do que ele vender diluído. Já diminui muito o custo. Esse é um dos fatores. Segundo, é a questão também de você diminuir a embalagem, né? Claro, facilita muito você transporte de embalagens menores. Já é o segundo ponto mais importante. E no caso, quando você chega em casa, que você compra um determinado material, como botar tinta, você precisa diluir ela. Por que você dilui? Você dilui, na verdade, para ela chegar na concentração adequada para a parede absorver aquela tinta e ela realizar o processo, como o próprio Iago falou aí, da cristalização e da solidificação na superfície. Na verdade, a água vai favorecer essa adesão. Então você vai ter uma diluição ali para aumentar a interação. No caso, vai ter interação solvente-soluto, que no caso é a tinta e a água. E aí o que acontece? A parede ela vai absorver a água. Olha só, a parede absorve a água, o líquido, que é o solvente, porque ela é higroscópica, mas a tinta ela não ultrapassa os poros, então ela se deposita e se cristaliza na superfície da parede. É tanto que quando a água seca, ela cria aquela película, né, de emborrachada, que é a interação agora soluto-soluto novamente. Então aí a tinta ela começa a grudar nessa superfície. Mas ao mesmo tempo ela criou uma interação da superfície na parede com a tinta, justamente criando interações ali intermoleculares muito fortes. É tanto que algumas tintas são tão boas que para você arrancar ela dá um trabalho danado. Entendeu? Deixa eu ver, o Iago falou uma coisinha aqui, deixa eu ver aqui. A água serve de solvente, ela acelera o processo de secagem. Então, acho que a Não, maioria das empresas está usando isso, porque se você for olhar aquele negócio de sabão agora, tira de 3 litros para botar um de 500 que faz 5 vezes mais do que o de 3 litros está fazendo. exatamente. Mais econômico. Claro, o cara, rapaz, quando eu vi isso, eu te falei, ó, que fantástico, velho. A empresa aí ainda manda o frasco, velho. Eu tava olhando alguns, manda ainda o vasilhame adequado para você fazer a diluição. É uma economia que não tem preço, porque você não tem que ter água. Que a água é a parte mais cara da produção. Por mais que você queira que a água é livre, mas não. É a parte mais cara da linha de produção, é a água. Entendeu? E aí ela faz o teste com a qualidade de água destilada ou água mineral e fala com você, ó, se você fizer com água mineral, você vai ter um rendimento tal. Se qualquer água que você colocar também serve, mas não vai ter o mesmo rendimento, entendeu? Ela ainda tira das costas dela a obrigatoriedade da qualidade, que aí fica a critério do próprio cliente, né? No caso, o usuário final. Do consumidor. Ela tem a Exatamente. responsabilidade de dizer, ó, eu mandei fazer com X, você não fez, então vai ser menos.
Por mais que com a outra seja a mesma coisa. Exatamente, essa é a ideia. Não é culpa minha, você colocou uma água ruim. Faz Rapaz, sentido. quando você vai analisando isso, fazendo um apanhado, né, realmente do que o povo está fazendo para economizar, na indústria principalmente, é um absurdo. Ela está tirando das costas dela o uso da água e distribuindo para o Brasil, para o mundo todo, no caso, né? Bom, então, difusão em sólidos, como é que funciona? Bom, no interior dos sólidos, a difusão ocorre por movimentação atômica, certo? Principalmente por metais. No caso, em compostos cerâmicos, ocorre a migração de íons, certo? E nos polímeros nós temos a migração de macropartículas. Em certo modo, nós vamos ter o que? A movimentação das partículas, as menores partículas daquele determinado material. Se for um polímero, ela é uma macromolécula. Se for um cátion, se for um material cerâmico, vão ser cátions e ânions. E se for um material metálico, vão ser os átomos do metal em si. Exatamente, é isso aí mesmo. Exatamente, você falou tudo aí, ó. A tinta, ela se dissolve na água, facilita esse processo, e ela vai aderir à superfície e criar aquela película, certo? Em certo ponto, por deposição, mais ou menos, né? A questão do verniz já é um pouco diferente, porque no verniz você vai ter uma substância volátil. A substância volátil do verniz vai embora, né? No caso, o verniz ela vai volatilizar e vai, como a tinta ela tem ponto de ebulição maior do que o verniz vai volatilizar, e quando ele volatiliza, ele seca a tinta ali, como chama, né? A gente seca a tinta. Na verdade, não é que secou, é que depositou, ocorreu um processo de deposição daquela tinta na superfície do material. E por adsorção, essa substância, essa tinta, vai aderir à superfície de metal, de madeira, e criar ali uma interação intermolecular forte, criando com aquela película na superfície. E ali é uma película protetora. Um exemplo claro dessa questão aí da deposição, dessa movimentação das partículas, no caso nos fluidos, né, que é o caso do líquido ou gás, nós temos o processo da tinta de superbond. A tinta superbond, na verdade, ela tem uma substância orgânica, um polímero, e tem a acetona que dissolve tudo, que é como se fosse um solvente utina, semelhante. Aí, quando você coloca a gota de tinta na superfície do que você quer colar, essa substância orgânica, que ela possibilita facilmente uma interação intermolecular, ela vai se depositar na superfície e o solvente ela vai embora. E aí cria aquela película de adesão, tanto na parte A quanto na parte B que você quer grudar. Entendeu? Só que não, hoje a Superbond está tão violenta que ela cola metal, cola qualquer coisa, porque a substância orgânica utilizada ali, ela tem um poder de interação muito grande. Interage com tudo. Tudo mesmo. Vamos lá. Então aqui, gente, ó, no caso, no nosso estudo, nós vamos trabalhar principalmente com os metais. Não vamos falar muito de ânions e cátions, claro, né, nem macromoléculas. E principalmente dos retículos cristalinos cúbicos, ok? Então é só para a gente entender o conhecimento, o conteúdo desse assunto. Bom, o que é que nós temos aqui? Bom, deixa eu só corrigir aqui, botei Peraí que eu botei difusão aqui, tá errado. Faltou essa. Pronto. Bom, difusão, aplicações, né? No caso, a questão do conceito de aplicações. Vamos lá. Gente, a presença da difusão em nosso cotidiano não é tão rotineira, mas é grande sua importância para a fabricação de componentes ou estruturas de engenharia, principalmente. Vamos lá, como é que funciona isso? Gente, vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui um processo chamado cementação. O que é cementação? Bom, primeiramente, cementação é quando eu trabalho na superfície, eu faço um tratamento, olha bem, um tratamento térmico ou termoquímico na superfície de uma peça.
Se vocês observarem, algumas peças ela possuem um revestimento na sua superfície que favorece a sua qualidade, ou seja, melhora ainda mais a sua qualidade, tornando ela mais resistente a uma abrasão, mais resistente à corrosão, mais resistente a, assim, mais dura, digamos assim, né? Com o caso. Por exemplo, você pega uma linha de trem, as rodas do trem, se você pensar pelo peso, pela força exercida ali, aquela peça vai se desgastar, e desgastaria até muito rápido. Possivelmente a roda do trem ela tem um tratamento térmico, né, um tratamento termoquímico que favorece a criação de uma superfície mais resistente, que essa superfície, né, seja bem fininha, uma camada bem fina, mais resistente, que em contato com o trilho não vai ocasionar a degradação, ou seja, a destruição daquela peça. Imagine um peso terrível de um trem e a roda aí se desgastando rapidamente no contato. Que nós sabemos que o atrito, um metal com o outro, pode ocasionar tranquilamente o desgaste rápido, mais violento da peça. Nas engrenagens, principalmente, que nós temos na parte de engenharia, que exige muito peso, muita força e é um atrito constante, é utilizado esse processo de cementação. É um aquecimento da peça, certo? E esse aquecimento termoquímico na superfície vai favorecer a deposição do carbono presente no ar. Esse carbono presente no ar vai aderir aos espaços, ou seja, as lacunas, ele vai penetrar nas lacunas do metal, no caso do aço, do ferro em si, e vai criar ali uma superfície, uma película protetora que aumenta essa dureza e dificulta o desgaste dessa peça. Entendeu? No corte, nesse corte aqui que nós podemos ver na engrenagem, essa pequena camada aqui ó, é o tratamento termoquímico. Ou seja, a presença dessa superfície pelo processo de cementação. Isso vai favorecer o quê? A peça ela não vai ocasionar um desgaste tão rápido, porque o material na superfície dela é mais duro do que no seu interior. Eu preciso ter uma peça com determinada característica no seu interior, mas na superfície ele precisa ser mais resistente, mais duro. Aí vem um detalhe, por que eu não faço a peça toda de maneira dura? Porque o material, quanto mais duro ele é, mais quebradiço. Então, eu não posso ter uma peça, uma engrenagem que ela se quebra facilmente. Eu preciso ter uma engrenagem resistente à tenacidade, né? Que ela não pode se deformar facilmente e nem pode se quebrar facilmente também. Ela não pode ser frágil, mas eu também preciso de uma peça que seja dura para não ocasionar o desgaste. Porque uma engrenagem, quando ela se desgasta, ela também perde essa capacidade de movimentação. É tanto que todo mundo aqui já andou de bicicleta. À medida que nós vamos utilizando a bicicleta, a corrente, juntamente com a catraca, ela vai desgastando a catraca, né? Vai desgastando a coroa, porque é aquela força, aquela movimentação. A tensão ali exercida vai desgastando até o momento em que o encaixe perfeito da engrenagem com a corrente, ele passa a ser... ou ele passa a deixar de existir. Consequentemente, você começa a corrente passar diretamente na engrenagem. Aí ele perde a capacidade de resistir à força ou gerar aquela força que você precisa para a movimentação. Isso acontece em quê? Em tudo. Uma correia que vai se desgastando, ela precisa ter essa camada de proteção. É tanto que você pega uma correia, ela é uma cor por fora e uma cor interna diferente, porque ela precisa ter essa resistência. Todas as engrenagens também são feitas da mesma maneira, as polias, tudo direitinho. Entenderam aí, gente? Como é que é essa questão da aplicação da difusão? Você cria essa difusão. Aqui eu tenho outro esquema que é a dopagem, né, do boro no silício, que é justamente uma dopagem positiva. Certo? Por que positiva? Porque o boro está deficiente em elétrons, então ele vai ficar com espaço ali disponível para receber elétrons. Então, a dopagem mais positiva. Certo? Aqui eu tenho, né, a questão da movimentação dos átomos. Como é que acontece a movimentação dos átomos?
Gente, os átomos estão dentro da minha estrutura, certo? E eles estão em constante vibração. O estado vibracional desses átomos existe naturalmente. Só que dentro dessas partículas, os átomos podem dar saltos, ou que nós chamamos pulos, né? Esses pulos, eles vão ocasionar essa movimentação no interior dos metais. Coisa linda, maravilhosa. Como é que pode, né? A gente tem uma fluidez. E dependendo dessa mudança, desse estado posicional das partículas, ele vai ter um fluxo, inclusive um fluxo contínuo dessa movimentação. Aqui eu tenho um exemplo, ó, esse átomo, ele vai migrar para esta posição. Ele pode saltar, ó, fazer vários saltos e até chegar aqui, nessa posição. Ou simplesmente saltar mais perto e chegar aqui. Mas, aqui esse é um átomo intersticial, que está, na verdade, na posição vazia entre os átomos, e ele vai saltar, ó, vai facilmente saltar, porque se está vazio, ele vai saltar, ele vai ter mobilidade, certo? Essa partícula vai ter a mobilidade e migrar para qualquer posição dentro desses espaços intersticiais, certo? Isso é a movimentação atômica dentro do meu material. Então, os átomos intersticiais se movimentam muito mais facilmente do que os átomos na modalidade substitucional, que nós vamos ver também. Por quê? Porque já é o espaço vazio, então ele pode migrar tranquilamente para aqueles espaços que não vai ter ninguém ali para ocupar. Não vai ter impureza para ocupar aquilo ali, certo? A movimentação de cada átomo pode ser descrita como sendo um caminho aleatório. Claro, né? Não tem posição. Round walk, né? Um caminho aleatório no espaço. Por simplicidade, será assimilado a uma movimentação unidimensional. Ou seja, aqui só para a gente entender, movimentação unidimensional. Nós vamos trabalhar só com de um ponto a outro para facilitar o entendimento. Ok, gente? Porque ele pode movimentar em qualquer lugar dentro da parte do material, que a gente não tem noção exata do qual é o caminho que aquele átomo intersticial está fazendo. Aqui eu tenho um exemplo, né, que a gente vai entender agora, falar de par de difusão. Par de difusão que vem a ser, eu tenho um par de substâncias, par de metal, no caso aqui como exemplo o zinco e o cobre, certo? E esse par aqui vai sofrer um processo de fusão, inicialmente, né? Uma placa se liga a outra. Vamos lá, vamos entender o seguinte. Uma visão idealizada do fenômeno de fusão pode ser obtida por um auxílio de um par de difusão, né? Que é esses dois átomos aqui. O par de fusão é formado quando a superfície de duas barras de metal, de materiais, de metais distintos, são colocadas em contato íntimo. Deixa eu só mudar aqui. Materiais. Contato íntimo. Então, você tem uma liga metálica que está unida à outra, certo? E aí você tem aqui, ó, em certo ponto da nossa visão, eu vou ter uma chapa só de zinco, uma chapa só de cobre. E aí, tranquilo. Pela organização atômica, eu vou ter átomos de zinco de um lado, átomos de cobre do outro. 100%. Aqui. Desculpe. 100% no lado esquerdo é zinco e 100% do lado direito é cobre. Então, observe, ó, à medida que eu vou me aproximando da chapa de cobre, a quantidade de zinco vai diminuindo, a concentração. À medida que eu vou adentrando na superfície, na placa de cobre, o zinco deixa de existir, só vou ter cobre. Tranquilo aí? Beleza, tá aí tranquilo. Então, onde é que é a região que vai ocasionar a difusão? Essa aqui, ó. Essa região aqui, ó. Essa região aqui é a região que vai favorecer o fluxo de difusão, onde os átomos vão poder migrar e se trocar de posição. Ó, o zinco trocar pelo cobre, o cobre pelo zinco, e assim vai. Esse fenômeno aqui vai ser mais o fenômeno da difusão por substituição. Ou seja, ou difusão substitucional. Um átomo de cobre é substituído por um átomo de zinco. Então, essa é a nossa visão. A nossa visão sem observação real da difusão. Agora eu pego essas duas chapas que estão intimamente ligadas, né, uma na superfície da outra, e ocasiona um aumento de temperatura gradual até... Agora vem um detalhe, como eu falei.
não posso atingir o ponto de fusão de nenhum dos dois metais. Tudo bem aí? Então, beleza. E o que é que nós vamos observar agora, gente? Olha só. Eu vou ter o zinco do lado esquerdo, o cobre do lado direito, e no meio entre eles eu vou ter minha região difusora, ou seja, a região onde vai ocasionar difusão, que no caso acaba se tornando uma liga metálica, neste caso, zinco-cobre. Os átomos de cobre vão difundir em direção à liga, ou seja, a minha região de fusão, e o zinco também. Ou seja, o cobre em direção ao zinco e o zinco em direção ao cobre. Esse tratamento térmico vai justamente ocasionar uma difusão dos átomos, que nós podemos observar aqui. Ó. Os átomos vão ocorrer, agora, nesse fenômeno aqui, vai ocorrer uma substituição dos átomos de cobre pelos de zinco. Então, os átomos de zinco vão adentrar na placa de cobre e os átomos de cobre vão adentrar na placa de zinco, ocasionando aqui uma região, uma grande difusão, que é, aqui no caso seria o cobre, aqui o zinco, e aqui uma liga cobre-zinco na superfície, ali na união, né, seja, no contato íntimo entre as duas placas. E essa interação é tão forte que acaba realmente criando essa liga e não há separação dessas partículas. Aí eu pergunto a você, professor, mas isso aqui a gente usa onde? Gente, se vocês observarem, não do zinco e cobre, claro, mas o ferro de passar mais antigo, ele tem um termostato metálico, que, como é que funciona esse termostato metálico? Eu tenho o aço e tenho acima do aço um outro metal, que eu não lembro qual é. À medida que o ferro, se vocês observarem, o ferro ele vai aquecendo até certo ponto, depois ele para. Por que ele para? Porque aciona o termostato. Como é que funciona o termostato? A chapa é uma chapa de um metal e a chapa de outro metal, como é o caso aqui, tá vendo? Tem um cobre e zinco. Os dois vão estar ligados intimamente. E ali o que vai acontecer? À medida que o ferro vai aquecendo, as duas chapas vão sofrendo o processo de dilatação térmica. Só que a dilatação térmica do zinco é diferente da dilatação térmica do cobre. Então o que vai acontecer? À medida que o aquecimento vai ocorrendo, uma chapa vai crescendo mais rápido do que a outra. À medida que vai crescendo, o que vai acontecendo? Ó, eu tenho aqui. Vamos botar aqui, ó. Eu tenho aqui a chapa A e eu tenho aqui a chapa B. Mesmo tamanho, tudo igual. Só que elas estão ligadas intimamente. Não há separação entre elas. Então eu vou aquecer. Beleza. À medida que aquece, vai acontecendo isso, ó. Essa chapa tem uma dilatação térmica menor e a de cá tem uma dilatação térmica maior. À medida que vai acontecendo a dilatação, eu vou tendo isso aqui, ó. Vou tendo um direcionamento da chapa para o lado da chapa que dilata mais facilmente. E daí, o que acontece? Aqui eu tinha um contato que conectava e fazia o fechamento do circuito. Esse pequena chapinha, ela desconecta do meu termostato e aquele corta-circuito, então para de aquecer. Isso daqui é justamente um exemplo de uma liga metálica ocasionada por difusão também, que ocorre uma ligação tão forte que você não quebra essa ligação mesmo com o aumento da temperatura. Tudo bem, gente? Ficou claro aí? E aí eu tenho aqui, ó, o zinco. Alguma dúvida aí, gente? Compreenderam como é que funciona o termostato no ferro? Só pra gente encerrar aqui. Só, massa, né? Stephanie, suave, suave. Mas é lindo, velho. É lindo isso aqui demais. Aí eu tenho aqui o zinco, certo? O zinco, à medida que ele vai adentrando no cobre, ele vai diminuindo sua concentração. Só que ele chega a zero no interior do cobre. Mas nessa região aqui, ó, nessa região aqui, que é a região da liga metálica, eu vou ter átomos de cobre e de zinco. Certo? Ou seja, uma parte do zinco adentrou no cobre e uma parte do cobre adentrou do zinco. Então eu ampliei a região de contato de átomos aqui, justamente nessa região da liga, devido ao tratamento térmico. Ok? Então,
Eu vou parar por aqui.